Daí, pessoal, mais uma resolução. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura seguinte mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição é... Bom, ele coloca então, né, que existe a formação nessa posição de afastamento, existe a formação de um triângulo. Nos vértices, aqui eu tenho o B, aqui eu tenho o vértice A e aqui eu tenho o vértice C. Então, se eu fosse partir para a construção desse triângulo, eu teria aqui, ó, um lado do triângulo AB, um lado do triângulo AC e, por fim, o lado BC. Aqui está o triângulo. E diz que o ângulo BAC tem medida 170 graus. Bom, onde eu coloco este ângulo BAC? Em que posição ele fica? Bom, na letra do meio, né? Se eu tenho o ângulo BAC, a letra que está no meio é a letra A, é o vértice A, então o ângulo fica no vértice A. Então, nesta posição aqui, eu tenho o ângulo de 170 graus. E aí diz que os dois remos têm o mesmo tamanho. Então, se aqui eu tenho uma medida X para esse remo, aqui eu tenho uma outra medida X também para esse outro remo. E aí, a partir então dessas ideias, eu preciso nominar ou classificar esse triângulo. Bom, o triângulo tem a classificação quanto aos lados e tem também uma classificação quanto aos ângulos. Então, o triângulo, quando tem três lados diferentes, ele chama de triângulo escaleno. Triângulo escaleno tem três lados diferentes. Aí depois eu tenho o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele tem pelo menos dois lados. Então, escaleno, vou colocar assim, ó, são três lados diferentes. O isósceles tem pelo menos dois iguais. Pelo menos dois iguais. Nota que não é necessário que seja exatamente dois iguais. É pelo menos dois iguais. E caso o triângulo isósceles, além de ter dois iguais, ele tem três iguais, então ele continua sendo isósceles, mas do tipo equilátero. Então, o triângulo equilátero, ele é um triângulo isósceles, que tem três lados iguais. Então, além de isósceles, ele é também equilátero, quando tem três lados iguais. Então, aqui um resumo, tá? Já sei que esse triângulo é isósceles, porque ele tem dois lados iguais. O terceiro é diferente, então ele não é equilátero, ele é apenas isósceles. Portanto, eu já sei que se trata de triângulo isósceles. Ok. E quanto aos ângulos? Bom, existe o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo é aquele cujos ângulos, todos os três ângulos, são agudos. Três ângulos agudos, ou seja, três ângulos menores do que 90 graus. Que não é o caso, né, desse triângulo, que eu já tenho um aqui, ó, de 170 graus, maior do que 90. Então, o acutângulo ele não é. Outro triângulo é o triângulo, quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, pode ser obtusângulo. Obtusângulo. Obtusângulo é quando ele tem um ângulo, e é exatamente um ângulo maior que 90. E aí ele não pode ter mais de um ângulo maior que 90, já que a soma dos três ângulos é 180. Então, ele só pode ter, no máximo, um ângulo maior que 90. Então, se ele tem um ângulo maior que 90 graus, ele é um obtusângulo. E ainda tem o triângulo retângulo.
O triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo igual a 90 graus. Por isso não é retângulo, porque ele é um ângulo reto, um ângulo com 90 graus. E nesse caso, como eu tenho um ângulo de 170 graus, tem um ângulo maior que 90, ele é um obtusângulo. Então, eu vou procurar a alternativa que tem essas duas nominações, isósceles e obtusângulo. Obtusângulo e isósceles, alternativa E. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.